E como que foi a história de você começar a se aproximar de uma comunidade que se chama Colo de Deus? Estava ali na juventude, já estava na vida adulta, como que foi esse processo? Eu tinha 24 anos. Então já tinha um tempo muito grande já de renovação. Eu já servia na renovação há quase 10 anos, né? Que eu comecei então... com 15, eu conheci a Colo de Deus com quase 25. Eu vi que você teve uma experiência também de trabalho com o pessoal das universidades renovadas. Isso. Isso deve ser sensacional. Maravilhoso, né? maravilhoso. Quantos testemunhos que a pessoa já deve ter visto e escutado disso daí. Mas como que era? Você fazia... grupo de oração na universidade, como que era tudo? O MUR é um ministério da renovação Isso. carismática, né? Então, como tem ministério jovem, os ministérios ali de serviço, tinha o MUR. E aí o MUR fala que ele tem um sonho, né? Que é de construir a civilização do amor. Então, pensa que todos os profissionais batizados no Espírito Santo, eles vão conseguir construir uma sociedade que constrói a civilização do amor, como São João Paulo II dizia. Você aproveitou que estava na universidade e começou isso, ou você começa a evangelizar mesmo estando fora da universidade? Então, eu já era do Ministério Jovem. Antes de eu ingressar na universidade, eu conheci o MUR num congresso. E aí não tinha instituído ali na diocese o ministério em Santos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ser coordenadora do MUR em Santos. Tá. Então, a gente tinha os grupos de oração universitário, que acontecia tipo 15 minutos, igual a gente está aqui numa universidade, no meio do pátio, junta 2 pessoas, você começa ali um momento de louvor. É 5 minutos. Fast food. 5 Alimento minutos. espiritual, fast food. Exatamente. É 5 minutos de louvor, 5 de pregação e 5 de batismo no Espírito Santo. Nossa. É muito bom pra gente que prega, que você aprende a pregar mais... Vai lá, direto. Porque às vezes a gente se empolga ali, mas 5 minutos você tem um... E foi isso. Daí a gente fazia a experiência dos grupos de oração universitário, tinha um trabalho com profissionais também. Aí depois que eu coordenei o MUR Santos, antes de eu conhecer a Colo de Deus, eu era coordenadora do MUR no estado de São Paulo. Então fazia um trabalho de pastoreio com as lideranças da diocese. O meu maior tempo que eu tive de igreja, na verdade, foi na renovação e foram 6 anos de MUR. Olha. Então eu tenho amigos e amigas até hoje. Toda vez que eu falo do MUR é com muito carinho, preguei muito, servi muito. E eu acho que me trouxe também uma experiência de amadurecimento em relação à fé. Porque pregar para universitário é diferente de você pregar para um jovem ou, enfim, para um adulto. Tem toda a relação... igreja, né? Assim, sim, de público aberto ali. Tem a relação da intelectualidade, tem a relação da fé e razão. Então, acho que me amadureceu muito, muito, muito. Então, o MUR, assim, tem um lugar incrível no meu coração, assim. Nesse período você estudava, era do grupo de oração, mas chegou em algum momento a ter que trabalhar também? Tudo. Sim, sim. Eu trabalho com os meus pais. Meus pais foram donos de restaurante, né? Olha, durante sério? a minha infância e adolescência, sim. Então, sempre trabalhei, né? Para comer de graça. Em casa não funcionava. Mas trabalhei, com 15 anos também eu trabalhei no escritório do meu cunhado, aí eu fiz faculdade, eu fiz administração de empresas. Você ajudava no restaurante? Sim. Na verdade, eu já era pré-adolescente quando a gente começou, eu tinha uns 11 anos. Meus pais tiveram 2 restaurantes. Então, eu ia ali, só que eu sempre muito ativa na igreja, muitos retiros, muita pregação. Aí eu fiz a minha faculdade. Quando eu fiz a faculdade, eu já tinha o meu grupo de oração universitário e já saía para pregar. Que legal. Pelas dioceses e tudo mais. E aí, eu esqueci a sua pergunta. Você vai ficar bravo comigo? Não! Não, você trabalhava no escritório do seu cunhado. Eu já trabalhava, cunhado, isso. Mas aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu trabalhei numa empresa normal, trabalhava na Santos Brasil, que é um terminal portuário, inclusive, área de logística, nada a ver comigo. Você fez administração. Eu fiz administração. Mas aí, o tempo que eu trabalhei ali, antes de me tornar missionária em tempo integral, na Colo de Deus, eu trabalhei na área de RH. Eu trabalhava numa empresa na área de recrutamento e seleção, treinamento. Aí, depois que eu terminei a faculdade, eu ainda tentei um mestrado, inclusive aqui em São Paulo, na PUC. Fiquei 1 ano vivendo só da missão, que eu literalmente viajava e dormia nas casas das pessoas pela diocese. E aí, quando eu decidi ir para Colo de Deus, ali que eu já estava bem insatisfeita com a vida que eu estava vivendo secular, eu ainda estava trabalhando. Eu pedi demissão do meu trabalho no dia do meu aniversário. Olha, eu falei que a minha carta de alforria era o meu presente de aniversário. Meu presente é pegar o bico. Foi exatamente isso. Que maravilha! Então, antes de ir para a comunidade, eu já tinha terminado a faculdade, eu trabalhava e eu coordenava o MUR em São Paulo. Você conheceu a Colo em Santos mesmo, não? Não, foi muito engraçado. Um amigo meu, chamado Francisco, inclusive, de Bauru. Se você estiver me ouvindo, faz muito tempo que a gente não se fala, viu? Perdi seu número de WhatsApp, querido. Era um amigo. Ele me mandou uma música, que era Amado de Minha Alma, acho que todo mundo conhece, uma música que o Hugo e a Mayara cantam.
Eu fiquei enlouquecida com aquela música. Não sabia de quem era. Inclusive, achava que era evangélica. Ouvi por um mês achando que era evangélica. E eu fiquei com aquela música na minha cabeça. Não, minto. Era Onde o Espírito de Deus Está. Onde o Espírito de Deus está. Tá. E eu fiquei ouvindo Onde o Espírito de Deus Está. Eu falei, gente, que música é essa? Quero te ver, te conhecer. Eu sou do meu amado. Sempre tive um negócio ali com os Carmelitas, Santa Terezinha. Eu sou do meu amado. Que isso? E aí, um mês depois, esse mesmo amigo me mandou Amado de Minha Alma. Eu falei, não. De quem é essa música? Aí ele falou, é do mesmo pessoal que eu te mandei. E na época, ainda não tinha gravado Ser Mais Do Que Ter, que foi o grande boom da Colo de Deus. Então, não se sabia quem era a Colo de Deus. Era uma comunidade minúscula em Curitiba, com 30 membros. E aí ele virou para mim e falou assim, é a Colo de Deus. Eu falei, quem são essas pessoas? E aí eu entrei na internet, na época era Facebook. Não era Orkut, pelo menos, mas eu tive Orkut, confesso. Eu também tive Orkut. Era o Facebook e eu fiquei louca, porque era uma mistura de trad, a menina tudo de saia e véu, que era a minha vibe no momento, mas era todo mundo carismático. Eu falei, gente, encontrei o meu lugar. E aí eu fiquei ali namorando a comunidade online, até que um dia eu resolvi mandar uns e-mails, troquei uns e-mails com o Hugo, e a gente começou a conversar por e-mail. Por e-mail, não tinha WhatsApp ainda. Gente, Guto, Que coisa, 34, entregamos, né? E eu comecei a conversar com o Hugo até que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, que inclusive foi quando eu vi o Flávio pela primeira vez, né? Eu o conheci, na verdade, não foi um encontro que nós marcamos. Eu fui pregar no Raléu de Arapongas, no Paraná, e a Colo de Deus foi fazer missão. Então acabou que a gente se encontrou missionariamente e ali eu conheci o Hugo. E então, quando eu pedi demissão do meu trabalho, não era necessariamente para ir para a Colo de Deus, mas era porque eu já não aguentava mais viver uma vida que não fosse 100% para a missão. Sim. Então, acabou que eu conheci a Colo de Deus, juntei uma coisa com a outra. Então, conheci o Hugo em dezembro de 2014. E, na época, a comunidade era muito pequena, ele me convidou para fazer uma experiência de missão. Em janeiro, eu larguei tudo e fui lá fazer uma experiência de um mês na comunidade e fiquei. Nossa! Assim foi. Foi nessa oportunidade que o Flavinho trombou com você. Ele nem estava nessa missão, ele falou, não, né? Ele estava em Fátima do Sul, eu acho. Isso, aí... Aí eu estava literalmente assim, indo pro carro, eu tinha acabado de me despedir do Hugo, eu estava indo pro carro e ele falou, ei, volta aqui. E ele falou assim, você não pode ir embora antes de conhecer uma pessoa. E era o Flávio. Caramba. Era o Flávio e a Bruna, a irmã dele, né? A Bruna, minha cunhada, hoje amiga, te amo, mas ela tava com uma cara assim de, ai, quem é essa menina? Aí eu falei... Hoje eu te amo. Mas naquele dia... Aí eu falei, gente, que menina com cara de metida. Acho que não foi com a minha cara, né? E o Flávio, né? Ele já contou aqui, né? Pode ajudar. Ele fez uma cara assim, ó. Foi. Eu disse de boba, apaixonada. Eu olhei e falei assim, gente, esse menino tá me olhando de um jeito estranho. E eu já tava ali toda alvoroçada, porque assim, a minha galera tava literalmente no carro me esperando. Sim. E o Hugo me chamou e eu vim correndo. Aí eu, oi. E foi aquilo. E aí eu fui embora. E aí eu fui reencontrar o Flávio em janeiro, quando eu fui fazer a minha experiência. Naquela época, o Flávio tinha uma semana de consagrado. Uau. Que ele se consagrou e depois foi pra missão. Consagrado de vida já. E em janeiro eu fui fazer a minha experiência. Então foi muito doido. Vai fazer 10 anos que a gente se conhece. É verdade. Nessa experiência que ele estava lá, que você se encontra, novamente você percebe que ele olhava diferente, se aproximava diferente? Ou ali ele já estava mais... Não percebia. Porque ele teve... Ele diz, né, que teve um encantamento, mas tipo, não foi colocar depois disso eu fiquei apaixonado. Sim. Ele ficou encantado. Mas acho que a paixão mesmo, as coisas se desenvolveram mais à medida que a amizade foi avançando e a gente foi conversando e vendo as coisas que a gente tinha em comum. Mas não foi aquela coisa que logo que eu cheguei a gente se apaixonou. Não demorou muito tempo, confesso. Foi um mês. Mas a gente desenvolveu primeiro uma amizade para depois as coisas irem adiante. Ah, mas que coisa, né? E para você, como que foi construir, ou melhor, perceber isso dentro de você em relação ao Flávio? O que é que mais chamava? Porque ele contou aqui o que é que chamava a atenção, o seu jeito, a sua forma de falar, ele falou aqui do seu ardor missionário, que ele achava E no caso você com ele, como que você foi descobrindo dentro de você que ali estaria o seu futuro esposo, né? Sim. Eu estava extremamente fechada para isso, porque eu tinha vindo de um relacionamento, eu fui noiva. Olha só! Caramba. Gente, eu falo que eu não sou rodada, mas eu sou vivida. Caramba. E eu tinha vindo de um relacionamento e eu estava assim muito ferida. E eu tinha muito na minha cabeça de que aquele era o momento. Noiva de proximidade de casamento, de estar 3 meses antes. Uau!
De preparar a casa, escolher onde vai morar. Coisa tudo. paga e tudo. Loucura. Casamento pago já ali. Sim, tudo. sim. A gente quase comprou um apartamento. Foi 3 meses antes. Eu literalmente ouvi a voz de Deus dizendo que era pra gente terminar e eu terminei. Nossa, mas que Graças então você a estava extremamente Deus. machucada. Sim, e não só machucada, mas eu tava achando que Deus me orientava para uma vida celibatária também, né? Mas eu tava fechada porque eu tinha muito medo, justamente por essas questões que eu comentei, que eu vivia ali da minha família, tal. Eu era muito carente. Então eu tinha medo de tomar uma decisão como eu estava tomando, né, de ir para uma comunidade, porque eu estava apaixonada. E eu falava, não, essa é uma decisão muito séria. Eu não vou deixar minha profissão, meu ministério, a minha família para mudar para Curitiba por causa de boy. Não, isso não é uma opção para mim. Eu quero me decidir porque eu acredito que aqui realmente é a minha vocação. Então, fui muito fechada. Porém, contudo, todavia, eu falo que o bombom da Imaculada me conquistou. Porque, assim, o que eu percebi muito no Flávio é as características do que eu realmente tinha pedido para Nossa Senhora. Eu me consagrei à Virgem Maria em 13 de maio de 2013. E ali, você entrega tudo para ela e eu falei, o que eu tenho de mais precioso é o sonho de ter minha família. Eu não sei escolher homem. Escolhe para mim. Eu falei para Maria, eu só quero que ele tenha algumas características. E eu falava de que ele tivesse certeza da vocação dele, de que ele fosse um líder e de que ele fosse consagrado no dia dela, porque eu queria casar no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. E quando eu conheci o Flávio, ele era um menino, porque, né, eu dei leite pro Flávio, né, que... Hoje em dia falam, eu peguei na planta, já ouviu isso? Já vi. Mas eu falo assim, né, porque o Flávio tinha 19 anos e eu tinha 25. E pra mim nunca foi uma opção namorar alguém mais novo. Então, em primeiro lugar, eu não olhei pra ele e falei, nossa, que homem de Deus. Porque ele não era um homem, ele era um menino. Mas eu olhava pro Flávio e eu via claramente. Primeiro que ele já era consagrado. Eu casei com 19, eu casei menina. Então. Tá vendo? E ela tinha 23 quando casou comigo também. Olha, ela tá vendo? Gente, comprou, apostem nos Leitinho, novinhos. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Apostem nos novinhos. Né? Quando ela me viu, ela se encantou logo. E foi amor à primeira vista. Não, amor, fala alguma coisa aí, amor. Queria, né? Não, fica calado. Fica aí, Vamos dar um microfone para esta mulher. Mas sim, e ali era um menino, realmente. Era um menino. Só que eu comecei a ver nele características de coisas que me chamavam muito a atenção. Então, ele já era consagrado da comunidade. Então, ele já tinha convicção do que ele queria. E ele era, assim, extremamente comprometido com a obra, com a missão. Ele tinha um ardor, um fervor. Desde aquela época, ainda que ele fosse muito novinho, quando o Flávio pegava o microfone, o céu descia. Então, as nossas conversas, elas não eram, ai, como você é linda, como você é lindo. A gente falava sobre missão, a gente falava sobre um desejo de se consumir. Tanto é que a primeira conversa longa que a gente teve, ele me contou o testemunho dele, eu contei o meu e a gente finalizou falando que a gente queria ser celibatário porque a gente achava que nunca ia encontrar alguém que amasse tanto Jesus. Olha, né? Que coisa. Então, assim, o Flávio me chamou muita atenção também pela postura dele de líder. Na comunidade, quem já viu vida comunitária sabe que acontecem vários babados, né? E às vezes uma coisa muito simples, que é tipo assim, vamos pedir uma pizza, se torna um evento. E ninguém tem a iniciativa de pedir a pizza. E como eu era recém-chegada, eu ficava bem na minha, né? Porque eu precisava causar boa impressão. E eu via ali todo mundo naquele alvoroço e ninguém tomando uma iniciativa. Gente, ninguém ia fazer nada. E eu via, mesmo que o Flávio fosse um menino, ele falava, gente, qual é? Vamos pedir? Pega o telefone e vai e faz. Eu falei, líder. Então, mesmo que ele fosse um menino... Rapazes, resolva um problema da pizza. Mas parece bobagem. Véi, não é o cara que mesmo. não sabe escolher. Pelo amor de Deus. Dia dos namorados, onde que eu vou levar? Não sabe. Não é. Você quer ir pra onde? Você escolhe, né? Fica aí, não, pelo amor... Tem uma atitude. Iniciativa. Né? Tem atitudes, iniciativa, resolver as coisas, né? Exatamente. Então, parece bobagem, mas eu falo que eu nunca esqueci do caso da pizza. Olha que eu falei assim, esse cara tem iniciativa. E aí foi indo. Aí o que foi interessante foi que eu estava na gravação do Ser Mais Do Que Ter. A gravação do Ser Mais Do Que Ter foi dia 7 de janeiro de 2015. Eu cheguei na Colo de Deus dia 5 de janeiro. Então, tinha 2 dias, eu não conhecia ninguém, eu estava num cantinho. E eu me lembro claramente que rolou toda a gravação. O Flávio cantou Abrumão, que foi a música na época que eu encontrei a minha vocação. Quando terminou o momento, ele veio me dar um abraço, falou que aquela era a música dos vocacionados e tal. Eu lembro que no final da gravação, eu mudei de posição e eu fiquei na frente. Aí eu falo que foi a primeira vez que eu olhei pra ele e falei, nossa, mas esse pretinho é bonito, hein? Foi a primeira vez que
que eu falo que eu maldei, assim, sabe? Eu falei, nossa, mas Maldei! Maldei no sentido maldei no contrário. ótimo sentido. Eu falei, eu quero ter filhos com o Senhor. Sim, sim, sim. Foi a primeira vez que eu olhei, mas assim, foi aquele olhar de admiração, achei bonito e guardei no coração. Mas foi assim, realmente, Guto, com a amizade, as nossas conversas, a gente quer ser missionário. A música virou Eu Abro Mão, Senhor, de quase tudo. Só para ter a ti e aquilo que o Senhor quiser me dar, Pai. Brincadeira. Exatamente. Mas aí foi realmente na amizade, assim. Eu acho que eu encontrei alguém que tinha os mesmos princípios que eu, que estava literalmente disposto a ser pobre pelo evangelho, que estava disposto a, né, na configuração que a gente via de comunidade, a morar em qualquer lugar, dormir em qualquer lugar, construir uma família naquele meio. E aí a amizade foi aquecendo, foi ficando cada vez mais colorida, né? E aí a gente se declarou um pro outro e tamo aí, né? Tamo aí, tamo né? Graças a Deus.